Dr. Rogério é ortopedista, ele é professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, ele é chefe do Ambulatório de Doenças Osteometabólicas e Prevenção de Fraturas do nosso Hospital Escola São Vicente de Paula. O doutor Savoy tem título de especialista em densitometria pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, e ele é membro não só da SBOT, mas da Abraço, que é muito importante na questão do osteometabolismo da densitometria, e também na Associação Brasileira Ortopédica de Osteometabolismo. Além disso, ele é editor-chefe da Revista Brasileira de Doenças Metabólicas e é um grande especialista no assunto de hoje, em densitometria óssea, nossa referência, e com certeza a gente vai ter um excelente conteúdo e debate. Rogério, obrigado de novo, você está aqui, a palavra é sua, um grande prazer ter você aqui conosco. Vamos lá, eu que agradeço a honra do convite, doutor Ivan, um grande amigo aí já de algum tempo, né? A gente não precisa revelar muita coisa aí de idade não, mas já há algum tempo. Agradecer também a Andréia, agradecer ao Matheus, aos colegas aí que vão nos assistir ou estão nos assistindo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre densitometria óssea. A ideia hoje, nós vamos falar um pouquinho da parte técnica para a gente entender o que é o exame de densitometria óssea. Fiquem à vontade para perguntar. Eu acho que assim a gente pode aproveitar a oportunidade durante aí o transcorrer aí do nosso bate-papo para conversar, trocar ideia, aproveitar esse momento. E aí, no fim, eu coloquei assim um caso clínico sucinto para a gente discutir também, para a gente ter uma ideia aí de como é a densitometria óssea, o passo a passo. Bom, então vamos lá. Então, antes de falar em densitometria óssea ou de falar em qualquer exame, a gente tem que entender quando a gente vai usar, qual é a aplicabilidade de um exame. Então, o básico, quando a gente fala em densitometria óssea, é pensando na doença osteoporose. Então, não dá para falar em densitometria sem falar em osteoporose, e quando a gente fala em osteoporose, é importante que a gente consiga, então, entender o que é a doença, classificar essa doença. Deixa eu só minimizar aqui, pronto, para ficar com menos tela. Então, a osteoporose ela é uma doença esquelética, e qual é a característica dessa doença? Ela diminui a resistência do osso e ela aumenta o risco de fratura por fragilidade. Quando a gente fala fratura por fragilidade, é a mesma coisa que fratura osteoporótica ou é a mesma coisa que uma fratura por baixo impacto. É aquela fratura que ela ocorre em baixo mecanismo de trauma, ou seja, em condições onde normalmente não ocorreria. Então, aqui só para ilustrar rapidamente, uma microscopia eletrônica, mostrando aqui à esquerda um osso normal, e à direita, então, o padrão de osteoporose, onde há aí uma diminuição, um afilamento das trabéculas ósseas. Então, essa é a doença osteoporose. E como é que a gente vai fazer o diagnóstico da osteoporose? Isso aqui é muito importante. O diagnóstico ele pode ser feito clinicamente, então, através de uma fratura por baixo impacto, por baixa energia. Essa fratura ela pode ser na vértebra, ela pode ser no quadril, pode ser no punho, ela pode ser no úmero também. Então, e o importante, se a gente está diante de um paciente, um homem acima de 50 anos, ou uma mulher em menopausa ou na pós-menopausa que tem uma fratura por baixo impacto, independentemente de um exame de densitometria ou qualquer outro exame, já é um diagnóstico de osteoporose. Então, isso é muito importante. Tá? E o exame de imagem, o principal, aí, o padrão ouro, o standard para o diagnóstico de osteoporose, é a densitometria óssea, o qual é o assunto do nosso tema de hoje, aí, da nossa aula. Então, o que é a densitometria óssea? A densitometria óssea ela tem por objetivo medir a densidade mineral do osso, ou seja, ela vai avaliar somente a parte mineral do osso. Se a gente lembrar, o osso ele tem a parte inorgânica, que são os minerais, o cálcio, o fósforo, e tem também a parte orgânica. Tá? Então, ela tem a parte do colágeno, ela tem a parte dos proteoglicanos, mas a densitometria óssea, basicamente, ela vai fazer uma avaliação da parte mineral. E como ela mede isso? Ela mede em gramas por centímetro quadrado. Então, ela mede área, ela não mede volume, ela mede área em gramas por centímetro quadrado. E permite o diagnóstico precoce da osteoporose. Então, aqui uma coisa que já é importante nesse conceito,
como nós vimos lá no diagnóstico, na definição, que há uma diminuição da resistência óssea. O que é a resistência óssea ou a resistência de qualquer material? Se a gente pensar em física, isso serve para o metal, isso serve para o plástico, isso serve para o osso também. A resistência ela é caracterizada pela densidade desse material, no nosso caso aqui o osso, associado à qualidade desse material. E a densitometria, então, como o nome diz, ela faz a medida da densidade, mas ela não é capaz de medir a qualidade do osso. Por isso que nós temos alguns pacientes, por exemplo, e um exemplo muito clássico é o paciente diabético, onde a densidade óssea, a densidade do mineral, cálcio, fósforo, ele é normal comparado aos não diabéticos. Tá? Mas a qualidade do osso, da parte do colágeno, ela sofre aí um problema maior. Tá? Então, há um comprometimento na parte da qualidade. E a densitometria não enxerga isso. Então, já uma coisa que a gente tem que começar a entender. Por isso que, diante de uma fratura por fragilidade, independentemente do resultado de uma densitometria óssea, nós temos um paciente com osteoporose. Tá? Espero que tenha ficado claro. Então, a resistência ela é igual à densidade associada à qualidade do osso. No caso aqui, o osso. Então, a densitometria, como foi dito, é a medida da densidade do osso e ele não mede qualidade. Então, qualquer interferência que tenha na qualidade ou na densidade desse osso vai ter uma diminuição ou uma alteração, ou um comprometimento na resistência desse osso. Tá? Então, a densitometria ela faz a medida da densidade do mineral ósseo e ela mede, então, gramas por centímetro quadrado do mineral que tem no osso. Aqui um aparelho, esse mais antigo, já a gente vai ver o mais moderno, tá? Mas então ele mede a quantidade da massa óssea e não a qualidade. Lembrando, qualidade ela vem lá na estrutura do colágeno, na parte orgânica. É outro padrão, é outra medida. E a densitometria, então, ela permite um diagnóstico precoce, é um método não invasivo e com uma acurácia e uma precisão aí bastante adequadas. Então, como que é feita a densitometria? Ela é um duplo feixe de raios-x. Tá? Então, esse raio-x ele vai fazer a avaliação tanto de partes moles quanto de parte óssea. E aí existe aí no software que ele vai fazer um coeficiente e através desse coeficiente ele vai dar o resultado que a gente vai entendendo aí com o passar da aula. Então, o que é utilizado em estudos, é universalmente aceito em estudos quando a gente fala em densitometria óssea e em osteoporose. É o que é utilizado como critério da Organização Mundial de Saúde. Existem outros métodos também, mas o que entra como critério vai ser a densitometria óssea, o aparelho de densitometria óssea. Há essa correlação com o risco de fratura. Uma coisa importante, a radiação é muito baixa e ótima, excelente precisão. Aqui um aparelho, então, um pouco mais moderno. Então, a gente pode entender, ele tem a mesa, tá? Essa é a mesa do exame. Aqui é o sistema de detecção e embaixo é a fonte de radiação. Então, o paciente deita na máquina, emissão de raios-x através da fonte de radiação e aqui onde tem o detector que vai fazer a detecção, então, desses raios desses raios-x. O técnico ele fica num aparelho logo ao lado, onde tem o software, ele tem todo o comando, e aqui o controle da mesa. Então, esse aqui é um aparelho básico de densitometria óssea. Aqui só, então, exemplificando os raios-x. Então, eles atravessam, tá? Eles vão fazer a medida, que nós vamos ver os sítios de medida, e aqui no coeficiente de atenuação, onde o detector, então, ele consegue fazer a captação desses raios-x, tanto de partes moles quanto parte óssea, e aí ele vai criar ali no software, então, ele vai dar a medida do T-score e gramas por centímetro quadrado no osso. Então, aqui um exemplo clássico que eu gosto de falar, aqui tem emissão de raio-x, então o aparelho ele emite o raio-x, e num osso normal, onde há um trabeculado normal, um trabeculado bastante, com uma qualidade, com uma densidade óssea normal,
é um osso mais denso, então pouco desses raios-x acabam atravessando. Então, isso mostra que não atravessou todo o osso, então esse é um osso mais denso, tá? Que é um exemplo para ficar prático. Ao passo que um osso osteoporótico, tá? Um osso com uma diminuição da densidade do mineral, a mesma quantidade de raios-x, ela atravessa com maior facilidade, porque estamos diante de um osso menos denso. Então, isso daqui é para ter uma ideia mais ou menos do que é, de como funciona o aparelho, como funciona o exame de densitometria. Em relação à radiação, a densitometria ela é comparada à radiação ambiental. Então, se a gente ficar um dia do lado de fora de casa, por exemplo, a gente tem uma radiação ainda maior do que comparado quando a utilização da densitometria óssea. E quais são os parâmetros densitométricos? Então, o que vai para como que é que se dá essa medida de gramas por centímetro quadrado? Existe o que se chama de T-score. Tá? O que é o T-score? O que é esse parâmetro que foi criado? Ele compara a massa óssea isso serve para mulheres na pós-menopausa ou homens acima de 50 anos, comparando a adultos jovens, no caso aqui mulheres caucasianas, saudáveis, com idade entre 20 e 29 anos. Isso é o que basicamente a gente vai usar, especialmente na geriatria, é o T-score. O Z-score, ele já é um outro parâmetro, é uma outra medida. O Z-score, ele compara a pessoa que está fazendo o exame com um banco de dados de pessoas iguais, que têm a mesma idade, o mesmo sexo, a mesma raça, mesmo peso, mesma altura. Então, lembrando, o T-score compara pessoas que estão fazendo esse exame, nesse caso, homens com idade acima de 50 anos ou mulheres na menopausa, com um banco de dados de jovens, para que se dê aí, então, uma medida de desvio padrão. E o Z-score compara quem está fazendo com pessoas harmonizadas, mesmo sexo, idade, raça, altura. E quais são os critérios, né? Os critérios aplicáveis aqui? Então, mulheres, ao banco de dados, mulheres entre 20 e 29 anos. Lembrando disso, a osteoporose na densitometria óssea, ela só pode ser dada como um diagnóstico para mulheres na pós ou perimenopausa e para homens com idade de 50 anos ou mais. Então, se tivermos uma mulher 40 anos de idade ou 38 anos de idade, ela está em menacme, ela menstrua, a gente faz uma densitometria, podemos fazer por outras razões, mas não pode ser dado o diagnóstico de osteoporose. Tá? Não faz uma avaliação pelo T-score. No entanto, se essa mulher de 38 anos ela já está em menopausa, seja iatrogênica, seja por uma falência ovariana precoce, que é o que a gente chama de menopausa precoce, então pode ser utilizado o T-score. Tá? Então, e onde é feito o T-score? Nós vamos ver um pouquinho com mais detalhes aqui para a coluna lombar e para o fêmur. Alguma dúvida por enquanto? Tudo bem? O ritmo está bom? E a densitometria óssea, ela pode ser feita também. A densitometria óssea, ela pode ser feita também no antebraço. Aí nós vamos ver alguns critérios para isso. O Z-score, então eu vou falar bem rapidamente, mas não é tão interessante aqui para quando a gente vai falar na geriatria. Mas o Z-score, então, ele é usado como uma outra medida, o diagnóstico dele é através de um outro número, não se fala em osteoporose para o Z-score, o diagnóstico dele pode ser, então, para indivíduos homens abaixo de 50 anos ou mulheres em pré-menopausa, e ele tem um Z-score, um valor de referência de -2, e que, se for -2 ou pior do que isso, a gente diz que o diagnóstico é baixa massa óssea para a idade ou baixa densidade óssea para a idade, e se for -1,9 ou maior do que isso, é considerado normal. Mas esse critério aqui a gente pouco vai usar ou a gente não vai usar pensando na população geriátrica. Então, aqui, para entender um pouquinho, praticando o T-score e o Z-score,
Como é que funciona? Então, nós vamos pegar aqui um exemplo. Esse é um aparelho. O que ele vai medir, né, no aparelho? Ele vai pegar gramas por centímetro quadrado, que são esses números que nós temos aqui nessa linha vertical à esquerda, e aqui o T-score, que é a comparação. E embaixo nós temos a idade do paciente. Então, um exemplo aqui, nós temos um paciente de 60 anos de idade, tá? Onde essa bolinha, no caso na densitometria é um quadradinho, ele aparece na linha do -2. O que significa isso? O paciente jovem, de 20 a 29 anos, ele está nesse padrão, nessa linha pontilhada. A partir daqui, observe que essa linha ela vai caindo, ela vai diminuindo. Tá? Isso aqui coincide mais ou menos ali com a idade da menopausa, com 50 anos aqui na mulher. Tá? Então, o que é isso? Se nós observarmos, fizermos uma continuidade dessa linha, ela vai estar aqui no número 0, que seria o nosso padrão de referência, e nessa paciente de 60 anos, ela cai no número -2. Isso é o que a gente chama de T-score. É comparar essa mulher de 60 anos, ou esse indivíduo de 60 anos, com um indivíduo jovem. Isso é o que vai chamar o T-score. E o Z-score é comparar essa linha pontilhada, que aqui é a linha da mesma pessoa, dos 60 anos de idade, tá? Comparando ela com outros indivíduos da mesma idade, mesmo peso, mesmo sexo. Então, essa linha que ela continua no amarelo aqui, é a linha do adulto jovem, e quando ela já vem descendo no pontilhado, isso a gente vê no exame de densitometria óssea, isso já é a comparação com o indivíduo harmonizado. Então, se pegarmos aqui o T-score, comparando com o jovem, que seria 0, ele caiu no -2 aqui nessa paciente de 60 anos, nós teremos um T-score de -2, e o Z-score, comparando aqui com um indivíduo na mesma idade, no mesmo peso, mesma raça, aqui no banco de dados, ele dá uma diferença do -2, aqui cairia mais ou menos no -1, então do -1 para o -2 está dando uma diferença de -0,5 no Z-score. Nós vamos ver com mais detalhes isso para ficar mais fácil daqui a pouco, na forma prática. Como é feita a avaliação? Então, ela é feita na coluna lombar e deve-se incluir, então, o que se chama de aquisição. O que é a aquisição? É a imagem radiológica, é o raio-x, é o que vai aparecer. Deve aparecer a 12ª vértebra torácica, T12, devem aparecer os arcos costais de T12, as vértebras lombares, lombar número 1, 2, 3 e 4, parte da lombar número 5, e aqui as cristas ilíacas. Isso é o que deve aparecer como aquisição do exame. E o que significa a região óssea de interesse, ou ROI? O ROI é determinar o que interessa mesmo para essa avaliação densitométrica. Então, deve aparecer a coluna lombar número 1, a lombar número 2, a lombar número 3 e a lombar número 4. Então, isso é o que vai ser medido na densitometria óssea como parâmetro. Aqui o posicionamento. Então, preferencialmente, tentar, nem todos os pacientes conseguem, ter uma flexão do quadril de 90 graus e uma flexão do joelho de 90 graus. O objetivo é para retificar a coluna e a gente ter aí uma melhor qualidade nesse exame, seguindo os padrões densitométricos. Até 45, 60 graus de flexão é permissível, pode ser feito. Tá? Então, é importante se tentar fazer esse posicionamento na densitometria óssea. Então, a gente vê que a densitometria ela é um exame que depende muito do técnico que está fazendo. Ela é examinador dependente. Em relação ao fêmur, como é feita? Tá? Também uma radiografia do fêmur é feita no aparelho de densitometria óssea. É importante que o fêmur esteja bem alinhado, ele não esteja aduzido e nem abduzido, nem fechado e nem aberto. O isquio deve aparecer na tela, lembrando aqui nós estamos falando de aquisição do exame. Deve aparecer parte aqui também do acetábulo,
Tá? Nós vamos ter aqui o trocânter menor, ele deve ficar escondido. Para esconder o trocânter menor, é importante que tenha uma rotação interna desse fêmur. Tá? Não existe, então, o técnico ele faz uma rotação interna, os pés, a rotação para dentro, e fixa o fêmur. E o trocânter maior. Então, esses são os parâmetros. Aqui, então, o que vai ser avaliado? O colo do fêmur e o fêmur total. Na densitometria, alguns aparelhos vão fazer a medida do trocânter maior, vão fazer a medida do triângulo de Wards, ou área de Wards, e vão fazer sempre a medida do colo do fêmur e o ajuste para o fêmur total. O que interessa para a gente é o colo do fêmur e o fêmur total. Então, aqui, para a gente ter uma ideia de como é o aparelho, de como é a imagem, essa linha amarela é o ROI, é a região óssea de interesse. A gente observa que esse caixote menor, esse caixote ele vai fazer a medida do colo do fêmur, isso é importante a gente ter como parâmetro na densitometria óssea. Esse parâmetro, algumas máquinas medem, outras não, mas já não é mais importante que entre como uma medida isolada, o triângulo de Wards. O trocânter maior aparece, então algumas máquinas medem, mas não interessa. Enfim, o que vai interessar é a medida do colo do fêmur e existe o que a máquina faz uma composição para dar o fêmur total. Nós vamos ver isso aí também. E o antebraço aqui, rapidamente, nós vamos falar, existe também, o antebraço pode ser utilizado na aquisição da densitometria óssea, na impossibilidade da realização do quadril ou da coluna. Então, o antebraço, quando deve ser feito o membro não dominante, e a área que é avaliada no antebraço é a área chamada rádio 33%. Então, se nós pegarmos a metade do rádio, imaginando que o cotovelo está aqui embaixo, proximal. Então, se nós observarmos a metade do rádio, é a metade distal do rádio que vai ser medida, e a área de interesse aqui vai ser a região proximal dessa metade do rádio distal. Por isso que é chamado rádio proximal 33%. Mas eu acho que esse aqui é um detalhe mais técnico, tá? E quais as indicações? Quando que a gente indica fazer a densitometria do antebraço? Em pacientes que têm o hiperparatireoidismo, especialmente o hiperparatireoidismo primário, lembrando que o hiperparatireoidismo é uma doença onde há um aumento do PTH, e o PTH ele faz um aumento da atividade do osteoblasto e principalmente do osteoclasto, fazendo uma reabsorção óssea, tirando esse cálcio do osso. Então, quando a gente está diante de um paciente com hiperparatireoidismo, pensando especialmente no hiperparatireoidismo primário, a medida do antebraço é importante. Por quê? Porque o antebraço ele é rico no osso cortical, que é onde mais tem o cálcio. Então, a gente consegue ter uma ideia maior da atividade da doença no osso. Também indicado para pacientes obesos que não caibam na máquina. Hoje já existem as máquinas Big, então já existem algumas máquinas onde a obesidade não é um problema. E quando não puder ser utilizado nem a coluna, por exemplo, por fraturas ou por cirurgia de coluna ou escolioses graves, ou em pacientes que tenham artrose no quadril ou prótese no quadril, então acaba sendo utilizado o antebraço como uma opção, mas não é o principal sítio para a densitometria óssea. Então, vamos entender aqui de uma forma prática. Nós temos aqui, então, uma densitometria, a imagem da coluna lombar. Lembrando, nós temos aqui T12, L1, L2, L3, L4, L5, as cristas ilíacas. É importante que a imagem esteja centralizada, simétrica entre as duas laterais. E o que interessa para a gente é a medida de L1, L2, L3, L4. E aqui o fêmur, tá uma imagem também, o que vai interessar para a gente é a medida do colo do fêmur e do fêmur total. Quanto à classificação, então, para dar o diagnóstico de osteoporose, lembrando, só pode, pela densitometria, só pode ser para mulheres na péri ou pós-menopausa e homens com idade igual ou acima dos 50 anos. E para todos esses pacientes, a avaliação sempre da coluna lombar, de L1, L4,
e do quadril. E no quadril, a avaliação deve ser feita no fêmur total e no colo do fêmur. E nas sessões que nós já vimos, o antebraço para o hiperpara, para o paciente com excesso de peso, ou que não dê para fazer a avaliação de um desses sítios. A avaliação, então, é pelo T-score. Lembrando, o T-score, então, ele compara quem está fazendo o exame, no caso aqui, mulheres na peri ou pós-menopausa, ou homens com idade igual ou acima de 50 anos, em relação a adultos jovens dos 20 aos 29 anos. E, a partir daí, então, existe uma classificação, o número de desvio padrão. Então, é chamado de normal, quando esse desvio padrão é de até -1. Então, o indivíduo, uma mulher na peri ou pós-menopausa, ou um homem com idade de 50 anos ou mais, que faz, e o desvio padrão ele vem até -1, é chamado de normal, porque é esperado que essa população, comparada à população jovem, tenha alguma perda da massa óssea. Então, se essa perda dá um desvio padrão de até -1, normal. Se esse desvio padrão é de -1,1 até -2,4, é chamado de osteopenia ou baixa massa óssea ou baixa densidade mineral óssea. E quando essa perda, esse desvio padrão é menor ou igual a -2,5, aí é chamado de osteoporose. E por que foi dada essa classificação? Por que chegou-se a esse número de desvio padrão? Porque sabe-se que a partir de -2,5 desvio padrão, onde pelo menos 30% dessa população começa a sofrer fraturas por fragilidade. E se o paciente já tem uma fratura por fragilidade e uma densitometria com -2,5 ou pior do que isso de desvio padrão, aí é chamada de osteoporose já estabelecida. Então, como é que dá o diagnóstico? Para o quadril, sempre usar o colo femoral e o colo total e dar a prioridade para o que tiver menor valor. Então, o que tiver menor valor é que vai levar o diagnóstico. O quadril, a densitometria pode ser medida em qualquer lado, não existe a necessidade, alguns serviços fazem dos dois lados, mas não há uma preconização que deva se fazer dos dois lados. E para monitoramento, lembrando, diagnóstico, o de menor valor do colo ou do fêmur total, e para monitoramento, preferencialmente o fêmur total, porque o colo de fêmur pode ter variação na hora de fazer o exame em relação à rotação, e no monitoramento isso pode falsear aí o resultado. Então, diagnóstico para o menor sítio. Então, num paciente com a densitometria óssea entre L1 e L4, deve ser avaliado pelo menos 2 vértebras. Então, pode-se excluir do exame até 2 vértebras, se tiver artrose, se tiver uma fratura. Então, o mínimo de L1 a L4, pelo menos 2 vértebras. A avaliação para o fêmur proximal, sempre colo e o fêmur total. E no antebraço, o rádio 33%. E para os exames que vêm depois, os exames subsequentes ou de monitoramento, preferencialmente a avaliação do fêmur total, e pode-se avaliar também a coluna de L1 a L4, mas sempre de preferência o fêmur total, porque a coluna sofre mais variações como artrose, osteófitos com o passar do tempo, e isso daí pode falsear o exame. E quais as indicações para uma densitometria óssea? Então, isso conforme, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também apoiado aqui pela Abraço, pela BOM, as instituições que nós temos no Brasil, para todas as mulheres com idade igual ou acima de 65 anos, ou para as mulheres na pós-menopausa, mesmo aquelas que tenham idade inferior aos 65 anos, ou que estejam em transição menopausal, e para homens entre 50 e 70 anos, que tenham fatores de risco. Exemplo, mulheres na pós-menopausa ou na transição menopausal que fazem uso de anticoagulantes, especialmente a linha da varfarina, pacientes que fazem uso de corticoide, então de uso crônico, pacientes tabagistas, pacientes com história de pai ou mãe com osteoporose. Então, esses pacientes diabéticos, então, esses pacientes eles já apresentam fatores de risco, pacientes com doenças reumatológicas, lembrando que as doenças reumatológicas, independentemente de uso de glicocorticoide ou não, a doença em si,
é uma doença inflamatória, as doenças inflamatórias aumentam lá a interleucina 6, interleucina 11, entre outras citocinas, que aumentam a atividade do osteoclasto. Então, esses são pacientes de risco e eles têm indicação, então, para uma densitometria óssea antes dos 65 anos de idade. Para todos os homens, também indicação, homens acima dos 70 anos de idade, ou idade igual aos 70, lembrando aí da andropausa, da osteoporose senil. Adultos com antecedente de fratura por fragilidade, então, independentemente da idade, se tem histórico de fratura por fragilidade, lembrando que existem outras doenças, osteogênese imperfeita, então existem doenças que fragilizam os ossos, que também têm indicação para a densitometria óssea, não tanto aplicado na geriatria, mas é uma indicação para a densitometria óssea. E lembrar disso aqui, adultos ou indivíduos que estejam usando medicações ou que tenham aí condições ou situações que aumentam o fator de risco para perda de massa óssea. Lembrando aqui, por exemplo, pacientes com hiperparatireoidismo, os pacientes soropositivos do HIV, especialmente em uso de antirretrovirais, os anticonvulsivantes são medicações que podem interferir aí na síntese da vitamina D, na ativação. Então, são pacientes que têm indicação também da densitometria óssea, e quando se vai fazer aí um início de monitoramento, um início de tratamento ou monitoramento. E lembrar disso aqui também, mulheres que suspendem a terapia de reposição hormonal, elas normalmente rapidamente vão perder a massa óssea e são indicações aí para densitometria. E quais as contraindicações? Gravidez, a gestação é uma contraindicação absoluta, embora a radiação seja baixa, mas entra como uma contraindicação absoluta. E relativas, paciente que usou comprimido, uma suplementação de cálcio até 2 horas, lembrando, porque esse cálcio ele pode estar ainda lá no trato gastrointestinal, então ele pode demorar um pouco para ser absorvido pelo organismo, e se ele aparecer lá na densitometria óssea, a máquina vai entender que aquilo é um mineral e vai falsear o resultado do exame. Pacientes que tenham feito exames contrastados, por exemplo, até 1 ou 2 semanas, então deve-se esperar para fazer a densitometria óssea, e pacientes que tenham aí alguma impossibilidade ou alguma incapacidade de permanecer deitados. Então, para esses pacientes também, eles vão tremer, eles vão se movimentar muito. Então, para esses pacientes também não dá para fazer um exame de forma adequada. São contraindicações relativas para eles. Aqui um dado interessante, bem rápido. Então, esse estudo ele mostra que a capacidade da densitometria óssea em predizer o risco de fratura, ela é comparável à hipertensão quando prediz o risco de fratura num indivíduo com acidente vascular cerebral, e também a hipercolesterolemia, então níveis de colesterol, a relação com doença coronariana. Então existe uma relação, sim, muito íntima da densitometria óssea em predizer o risco de fraturas por fragilidade. Bom, vamos agora aqui ao que interessa. Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo? Se tiver alguma coisa, me avisa. Então, imagens da densitometria óssea. Aqui para a gente, então, só dar uma treinadinha rápida. Aquisição. Então, nós temos aqui vértebra de T12, arco costal de T12, tá? Bilateral, vértebra de L1, vértebra de L2, L3, L4. A gente enxerga a vértebra de L5 aqui, as cristas ilíacas. Então, está numa aquisição adequada, simétrico aqui em partes moles, a distância, tá? Nas duas laterais, e essa linha amarela aqui, então, mostrando para a gente região óssea de interesse dentro desse caixote, esse caixote aqui, que ele isola as vértebras de L1, L2, L3 e L4. Então, ele vai fazer aqui a avaliação de parte óssea, partes moles, depois vai fazer um coeficiente de atenuação, que a máquina faz isso, e vai nos dar a medida do que interessa para a gente aqui, da lombar número 1 até a lombar número 4. Então, ele mostra aqui 0,820 gramas. Aqui, se a gente pegar, então, essa paciente, 60 anos de idade, ou quase 60 anos de idade, a gente observa que nós podemos ver em gramas por centímetro quadrado
aproximadamente aqui 820. E se a gente segue a linha do T-score, está caindo num T-score de -3. Então, nós temos aqui L1, L4, com um T-score de -3. Lembrando que a gente tem que ver sempre pelo menos 2 sítios. Então, aqui a avaliação do fêmur, então nós podemos observar a imagem e aquisição também adequada, a avaliação do colo, a própria densitometria, já o software já faz isso, raramente precisamos fazer algum ajuste durante a execução do exame. E aqui, então, a mesma coisa, paciente de quase 60 anos, olhando aqui, então, para o fêmur total, nós vamos observar, então, aproximadamente 0,821 gramas de osso por centímetro quadrado, e levando essa linha para o T-score, está entre -1 e -2, então um T-score de -1,2. Desculpa, -1,5. Então, para o colo, né? A gente sempre vai avaliar colo, lembrando, colo e fêmur total. Aqui eu dei o exemplo do fêmur total, para ficar mais fácil para a gente. Então, qual o diagnóstico dessa paciente? A gente vai levar em consideração, nós devemos levar em consideração o de menor valor. Então, lembrando que o menor valor dos 2 sítios avaliados foi na coluna lombar entre lá L1 e L4, que deu um T-score de -3, ou seja, menor do que -2,5. Lembra, eu sempre falo que é igual conta em banco. Se tem um menos na frente, quanto menor o número, pior. Então, -3, lembrando, ele é menor do que -2,5, então o diagnóstico é de osteoporose. Então, aqui um caso clínico para a gente discutir, a gente vê o passo a passo. Uma paciente, então, AMC, do sexo feminino, caucasiana, de 60 anos. Isso é muito comum, é o paciente que chega no nosso consultório e fala: doutor, queria saber como é que estão os meus ossos, queria fazer o exame dos ossos. Então, esse é um padrão, é o dia a dia no nosso consultório. Então, pela história, a menopausa aos 50 anos, a idade média da menopausa, não fez terapia de reposição hormonal, tem uma hipertensão leve, compensada com o uso de medicamentos, tem um tabagismo de 5, então ela fuma 5 cigarros ao dia, um índice massa corpórea de 26, nega fratura prévia, nunca teve uma fratura, e sem outras comorbidades associadas. Aqui é um resumo, claro que na anamnese a gente interroga outras coisas também, mas aqui é um básico que isso daqui já é suficiente para a nossa anamnese. Em relação aos exames laboratoriais, tá? Eu vou já direto no que chama atenção, tem um PTH, um paratormônio, já um pouco aumentado, e uma vitamina D diminuída, lembrando aí, de acordo com os critérios, até nas instituições nacionais e internacionais, o critério para vitamina D, para a gente chamar de normalidade para a população de risco, aqui incluindo indivíduos acima de 60 anos, é que os valores de referência estejam entre 30 e 60 nanogramas. Então, para essa paciente aqui, nós temos uma vitamina D de 19. Então, laboratorialmente, a gente já pode dizer que é um hiperparatiroidismo provavelmente secundário, não tem como a gente afirmar, mas provavelmente secundário, e a causa mais comum do hiperparatiroidismo é a hipovitaminose D. Então, provavelmente estejamos diante de um hiperparatiroidismo secundário. E a densitometria dessa paciente? Então, lembrando aqui, ela tem 60 anos de idade, tá? E para que vai servir a densitometria? Lembrando, ela vai fazer a medida da densidade mineral óssea. Ela vai usar como um parâmetro gramas por centímetro quadrado, lembrando que ela mede apenas a densidade do osso e não a qualidade do osso. E quais as imagens devem ser avaliadas? A coluna lombar, de L1, L4, o fêmur proximal, que vai incluir o fêmur total e o colo do fêmur, e, eventualmente, não uma regra, eventualmente, naqueles casos que nós já citamos, a avaliação do antebraço. E a gente avalia o T-score e o Z-score. Lembrando, então, o T-score comparando mulheres na peri ou pós-menopausa, ou homens com idade de 50 anos ou mais, a população de 20 a 29 anos, e o Z-score compara indivíduos harmonizados. Então, vamos treinar aqui.
Então, nós temos aqui a densitometria óssea, mais uma vez. A gente enxerga a vértebra de T12, nós enxergamos os arcos costais, enxergamos L5, a lombar número 5, as cristas, e o que interessa para a gente, o caixote ele é colocado na lombar número 1, 2, 3 e 4, e o ROI, aqui a linha que ela vai fazendo a demarcação das vértebras a serem estudadas. Então, nós temos essa paciente de 60 anos de idade, olhando aqui no nosso gráfico, no gráfico, 60 anos de idade. Vamos fazer a avaliação de lombar número 1 até a lombar número 4. Existe aqui em gramas por centímetro quadrado, já mostra para a gente que está dando um pouquinho abaixo de 0,925. Então, aqui mostra 0,917. Então, comparando essa medida com o adulto jovem, lembrando mais uma vez, olha, eu vou repetir aqui, essa medida dessa paciente de 60 anos, feito o comparativo do T-score com o adulto jovem. O adulto jovem, a gente seguindo essa linha. Tá? Então, a gente observa que seguindo, nós podemos observar que seguindo essa linha, ela cai no 0. Então, a comparação com o adulto jovem, dessa mulher de 60 anos com o adulto jovem, caiu aqui em menos 2,1, que é o que nós vamos levar aqui o valor, ou enxergar o valor do T-score. E o que é o Z-score? O Z-score é comparar essa mulher de 60 anos com essa linha do meio, que são as mesmas mulheres de 60 anos, mesmo peso, mesma raça, mesma idade. Então, quando nós fazemos essa comparação, nós temos agora o Z-score, que ele está entre aqui o -1 e o -2, que ele dá para a gente um valor de -1. Tá? Mas o que interessa basicamente para a gente aqui, para o diagnóstico, é o T-score. Então, na coluna lombar, nós temos um T-score de -2,1. Se a gente entrar, então, lembrar da classificação densitométrica, o diagnóstico dessa paciente é osteopenia ou baixa massa óssea. Para o fêmur, a mesma coisa. Nós temos aqui, então, uma paciente de 60 anos de idade, é a mesma paciente. Vamos levar em consideração gramas por centímetro quadrado. Essas linhas não aparecem no exame. Eu só estou colocando aqui para a gente entender, para exemplificar, tá? Na prática, como funciona. Então, aqui nós vamos levar em consideração o colo do fêmur. Essa linha ela está dando, então, 0,906 gramas de osso. Quando, então, vai fazer essa comparação com o indivíduo jovem, vai levar em consideração o T-score, que ele está dando menos 0,8. E comparando, então, o T-score, lembrando, é a linha desse adulto, desculpa, dessa paciente de 60 anos, comparando ao adulto jovem. Então, está dando menos 0,8, que é o T-score. E o Z-score, se a gente observar, está positivo, está melhor do que a linha do adulto, comparado da pessoa da mesma idade. Por isso que ele vem positivo no Z-score de 0,2. Nesse caso, então, para o fêmur, veio como normal. E qual é o diagnóstico desse paciente? Então, vou voltar aqui bem rapidinho. Então, a gente olha um T-score, que ele está em menos 2,1, ou menos 2,1 na coluna lombar, onde vem a osteopenia, e no fêmur, no colo do fêmur, menos 0,7, menos 0,8. O diagnóstico deve ser dado pelo sítio que tem menor valor. Então, o sítio que tem menor valor é o sítio, nesse caso, da coluna lombar. Então, o diagnóstico vai ser osteopenia ou baixa massa óssea. Aqui eu queria mostrar mais um caso. Isso aqui é interessante, do dia a dia. Então, nós temos aqui uma paciente de 69 anos, do sexo feminino, e teve uma queda da própria altura. Então, foi uma fratura por fragilidade. Não vamos descrever o raio-x, mas ela tem uma fratura aqui do fêmur proximal por uma queda da própria altura. Quando é feita a densitometria dessa paciente, então nós temos aqui
os 69 anos dessa paciente. Nós temos aqui gramas por centímetro quadrado, que é onde está a linha, o quadradinho. E nós temos aqui um valor de T-score que ele vai dar para o colo do fêmur e para o fêmur total. Então, levando em consideração a densitometria, nós temos esses valores. Menos 1,3 ou menos 1,3 no colo do fêmur e menos 0,5 para o fêmur total. Alguns exames vão mostrar o triângulo de Wards, vão mostrar a diáfise do fêmur, o trocânter maior, não interessa. O que interessa para diagnóstico na avaliação do fêmur é o colo e o total. E quando observamos aqui a densitometria da coluna lombar, nós temos aqui L1 a L4 com um valor de T-score de menos 1,4. Então, isso daqui, vamos agora comparar os dois, lado a lado. Então, nós temos essa paciente de 69 anos, teve uma queda da própria altura e uma fratura do quadril. A densitometria do fêmur está mostrando menos 1,3 para o colo, menos 0,5 para o fêmur, e L4 menos 1,4. Qual é o diagnóstico dessa paciente? É osteoporose, é osteopenia ou é normal? Isso que é o interessante, que eu gostaria de chamar a atenção. O diagnóstico da paciente é osteoporose. Por quê? Nós estamos dando diagnóstico não para um exame, mas para uma paciente. Se a gente lembrar lá no início, como a gente faz o diagnóstico, pode ser por uma fratura por fragilidade, independentemente do resultado da densitometria. Então, essa densitometria vindo normal ou vindo como uma baixa densidade óssea ou osteopenia, o diagnóstico da paciente é osteoporose, porque ela teve uma fratura por baixo impacto ou por fragilidade depois da menopausa. Então, isso é muito importante que fique claro. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui. Eu deixei aqui um final, aqui uns 5 ou 10 minutos, para a gente trocar ideia, para a gente tirar algumas dúvidas. Espero que eu tenha ajudado aí, que tenha ficado compreensiva a aula. E vamos aproveitar esses 10 minutos aí, 5 minutos, para trocar ideia, tirar dúvidas. Muito obrigado.